Muito bem, galera. Estamos com mais uma aula de física. Nós estamos trabalhando aí já a parte da dinâmica, né? Nós já começamos na cinemática, explicamos que o movimento não precisava de estudar a causa por enquanto, mas agora não. Agora nós estamos estudando justamente o que causa o movimento. Vamos para a nossa aula de hoje então? Ok? Olha aí, ó. Então, vetores. Como o principal que nós vamos trabalhar aqui é as grandezas vetoriais, principalmente deslocamento, força, aceleração nós já vimos. Então temos que saber o que é vetores, tá bom? Vamos falar da grandeza escalar e depois da grandeza vetorial. Vetor vem de vetorial, né? E a representação dessa grandeza matematicamente, como é que você faz para somar vetores? E aí a resultante que é a soma, o resultado, né? Então, a grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Se alguém disser que agora são 16 horas e 42 minutos, você não vai perguntar se essa hora é horizontal, para a direita, se é vertical para cima, nada disso, certo? Então, a gente sabe que o tempo, na verdade, medido pelo relógio ali, não te interessa, só interessa o valor. Se eu falar para você que durou 32 minutos, né? Por exemplo, aí o pessoal fala assim, não, eu estava assistindo um discurso, durou 32 minutos. As nossas aulas, elas duram 40 minutos, não é isso? Você sabe que é o tempo de duração da aula. Você não pergunta em qual escola. Você não pergunta se a escola estava no alto do morro ou no lugar mais baixo. Estava perto de um riacho, né? Estava dentro de uma cidade grande, dentro de uma cidade pequena. Nada disso importa, só importa o tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Você falou a quantidade e falou a unidade medida, por exemplo, 32 minutos. E se eu falar 20 segundos, eu tenho uma ideia que 20 segundos é muito menor que 32 minutos, mas não importa o que você está fazendo. Vamos lá então. Então, grandeza escalar precisa apenas de um número e da unidade medida, certo? O relógio é um instrumento que mede, né, essa grandeza chamada tempo. Quando apenas o valor da grandeza e sua unidade são suficientes, aí nós falamos que a grandeza é escalar. Então, você só fala o valor, tá? A pessoa tem 1,72 m. Pronto. Se falar qual é a pessoa, se ela está deitada, em pé, isso é o tamanho dela, que a gente chama de altura, né? Certo? Então, nesse caso, comprimento também é escalar. Olha aí, ó. É aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos o número e a unidade medida. Falei 2 metros, opa, é comprimento. Falo 2 horas, opa, é tempo, né? Falo 5 quilogramas, opa, é massa. Então você já caracteriza a grandeza só com o número, né, para dar ideia de tamanho e a unidade de grandeza. Exemplo, olha aí, ó, game over. É igual o professor 10, tá? Bem acima do peso, só que eu não tenho 140 quilogramas não, pessoal, é só 118, hein? 118 quilogramas, mas a balança diz game over, ó, para aí, meu amigo, não... Essas balanças de farmácia, né, já avisou, você está precisando fazer um regime. Na sala de aula, eu falo que a temperatura da sala é de 25 graus Celsius. Com ar-condicionado, a temperatura é agradável, né? Então, a temperatura é uma grandeza escalar. Eu falei o número e a unidade medida, que aqui no Brasil a gente utiliza graus Celsius. Não precisa falar onde é essa sala, onde ela fica, qual o tamanho dela, não precisa nada disso, certo? O volume também é uma grandeza escalar. Ele fica perfeitamente caracterizado quando nós conhecemos um número e uma unidade. Ó, o recipiente de leite é de 50 litros, um latão de leite aí, né? Os produtores de leite colocam aí para o caminhão passar e levar. Então, 50 litros. Pronto, já tem um tamanho. Quem trabalha com isso sabe o que é 50 litros, 20 litros, 30 litros e assim por diante. Agora vamos falar da grandeza vetorial. Deslocamento não é distância percorrida. Presta bem atenção, tá? Distância percorrida é uma grandeza ligada ao comprimento, é a grandeza escalar, mas deslocamento não. Olha bem, se alguém disser que 4 carros partiram de Porto Velho, cada um a 40 km por hora, essa informação é suficiente para saber onde eles vão chegar? Eu poderia também acrescentar um dado. Estão a 40 km por hora,
A cada hora, eles vão andar 40 quilômetros. 5 horas de viagem depois, né? 40 quilômetros, 5 horas, andaram 200 quilômetros. Onde eles estão? Tem como você saber? Olha bem, saiu de Porto Velho, mas Porto Velho você pode ter uma estrada aqui para Humaitá. Tem as estradas vicinais por aqui. Tem a que vai para o Acre, a BR-364. Tem um sentido que vai para Cuiabá, a mesma BR-364. E aí? Onde essa pessoa está? Não sei. Porque o deslocamento eu tenho que dizer para onde ele foi. Ele foi, posso dizer, de uma estrada no mapa, foi de Porto Velho até Rio Branco, no Acre. Foi de Porto Velho até Vilhena, também em Rondônia, mas em sentido a Cuiabá. Ah, foi de Porto Velho para Humaitá, que está no Amazonas. Então, eu preciso te dar uma orientação. Eu preciso dizer para você, além da velocidade, para onde está indo, para me ter uma ideia, certo? Eu posso até dizer o tempo, mas não sei onde ele está, para onde está este automóvel. Então, vamos lá. Então, você percebe que a grandeza vetorial, ela não basta só saber a velocidade do automóvel. Então, uma grandeza que, além do valor numérico que eu tenho aqui, que foi a velocidade, quanto que ele percorre a cada hora, eu preciso de dar direção e o sentido, né? Nesse caso, a grandeza que, além deste valor, que antes representava muito bem a grandeza escalar, eu preciso agora da direção e sentido. Essa é chamada de vetorial, tá? Então, a diferença com a grandeza escalar e vetorial é justamente que a vetorial, além das medidas que caracterizam a escalar, precisa da direção e sentido, tá bom? Então, vamos falar da grandeza vetorial, dar exemplo também, né? Explicar o que ela é. Grandeza vetorial é aquela que fica caracterizada somente quando conhecemos uma direção e um sentido, além de um número e a unidade. Então, tem que ter tudo isso para caracterizar a grandeza vetorial. Vamos nos exemplos, então. Por exemplo, o carro está se movendo a 100 km por hora, indo de Ariquemes a Vilhena. Quem conhece a estrada aí, a BR-364, já tem uma ideia. Então, eu disse que ele está se movendo, dei o valor da velocidade, a unidade de medida, e disse a direção e o sentido. As grandezas vetoriais são especiais. Elas são representadas por um símbolo matemático que nós chamamos de vetor. Esse vetor ele é muito importante. Ele é um símbolo matemático, mas ele é muito importante para trabalhar com as grandezas vetoriais do estudo da física. Nele, o vetor, vão encontrar 3 características. O vetor sobre o móvel, né, sobre o corpo, e as características são módulo. O que é módulo? Representado o valor numérico da grandeza estudada. A velocidade, né? 40 km por hora, certo? Aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, e assim por diante. E a direção e sentido que determina a orientação da grandeza, como eu falei, dei exemplo para vocês aqui. Aí você diz a direção e diz o sentido, né? Ó, direção e sentido. Direção e sentido são a mesma coisa? É porque às vezes a gente fala assim, pessoal, olha, é muito comum a pessoa falar assim, você está numa estrada normal, tem uma estrada ali, está parada à beirada e conversa com a pessoa, ah, foi nessa direção. Só que o cara tem que apontar a mão, porque se eu falasse que a direção é para cá, então eu preciso apontar a mão nessa direção. Então, na verdade, não é a direção, só tem uma estrada e um carro, por exemplo, está andando na estrada. A direção é a estrada. Agora, o sentido foi para lá. Não, foi para cá, certo? Foi para a direita, foi para a esquerda. Aí sim. Então, não confundam direção e sentido. Apesar de foi nessa direção, como se a direção fosse o sentido. Vamos lá, então. Se só tem uma estrada, o carro tem que percorrer aquela estrada, né? É a direção, mas o sentido pode ter ido para um lado ou para outro. Então, quando falamos em direção e sentido, normalmente pensamos ser a mesma coisa, mas não são, tá? Uma forma bastante fácil e prática de entender esses dois conceitos é a gente visualizar uma avenida, principalmente que seja de mão dupla. Mão dupla é aquela que o carro pode ir
e o outro também vir na mesma avenida, só que cada um na sua mão, né? Não pode um entrar na mão do outro, porque essa chamada mão do carro é o lugar que ele vai andar sem se chocar com outros carros. Neste caso, ela é constituída por uma direção, que é a avenida, e dois sentidos, um vai no sentido, vem no outro. A placa de trânsito, que representa o duplo sentido na via, através de uso de dois vetores. Essa é uma placa comum. Quando tiver essa placa, o carro pode ir e vir na mesma via. Mesmo se, às vezes, com asfalto novo, não tem nem sinalização. Sabe que você pode ir e vir. Cada um do seu lado, né, direitinho. Aí, ó, rua. Direção é a rua. O sentido, o azul está indo no sentido, o verdinho vem em sentido contrário, no outro lado da mão. Cada parte dessa aqui que está separada pelos traços aqui, indica uma mão. Aqui os carros só podem ir e esse outro só podem voltar, ok? Se você pode até entrar no outro, mas está errado, esse é passível de multa. Vamos lá então. Cuidado. Direção e sentido são coisas diferentes. Estão relacionados porque uma direção ela tem dois sentidos, mas não são a mesma coisa. A brincadeira do cabo de guerra. Os dois estão na mesma direção, estão puxando na mesma direção. Essa direção é horizontal, mas os sentidos são opostos. Pode ver que um puxa no sentido, né, da direita para a esquerda, o outro da esquerda para a direita. Então, porque o cabo de guerra é puxar em sentido oposto, né? Correto? Outras grandezas vetoriais, inclusive essa aqui, são que nós estaremos trabalhando mesmo. Além do deslocamento, nós vamos estudar várias grandezas vetoriais. Deslocamento é sair de um lugar para outro, né? Com direção e sentido. A velocidade, nós já falamos muito sobre ela, mas é uma grandeza vetorial. Vamos tratar ela como grandeza vetorial, porque antes não preocupamos muito, falando de velocidade média, não sabia para onde ia, né? Se uma pessoa lhe disser que um carro está se movendo a 50 km por hora, você tem um modo da velocidade, mas você não terá uma ideia completa desse movimento, como já falamos. É necessário saber a direção e o sentido da velocidade. Por isso que velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Outra grandeza vetorial que nós vamos estudar é a força. Força é uma grandeza interessante. Ela é responsável pela causa do movimento, né? Então, além de especificar o módulo, você vai lá falar 20 newton. Newton é a unidade de medida de força. Que é a intensidade da força, é necessário dizer a direção. Atua na horizontal, vertical ou inclinada. Aqui está inclinada, oblíqua, né? Onde o garoto está puxando para ele para tentar puxar o carrinho que a menina poderia estar empurrando também, aí a força seria no sentido para baixo, né? Inclinada para baixo. O exemplo foi como se você estivesse puxando inclinada para cima, ok? Então está fazendo força para arrastar o carrinho. Poderia fazer força para empurrar o carrinho. Então, como é que eu vou representar uma grandeza vetorial? Como é que eu represento essa grandeza? Eu preciso representar, como tem os números, os símbolos, que são algarismos, eu represento com segmento de reta. Vocês viram aqui, vocês viram que no exemplo aqui que eu já passei para vocês, olha aqui, eu coloquei um segmento de reta e uma setinha. Isso é um vetor. Isso aqui para nós me deu a direção que está fazendo a força e o sentido, que é para cima. Então aqui eu tenho uma ideia que ele está puxando o carrinho. Se eu tivesse colocado a seta para baixo, ele estaria empurrando o carrinho, né? Então tudo isso me dá uma boa ideia. Quando eu coloco esse vetor, essa setinha aí, ela me dá uma boa ideia do que está acontecendo. Olha aí. Então, segmento de reta, né? A e B, só que o segmento aqui, nesse caso, mas está indo para a direita ou para a esquerda, que é horizontal. Então, eu preciso, além do segmento, representar a grandeza vetorial e está faltando aqui um sentido. Então, olha bem, se o segmento de reta não tem um sentido, o segmento AB é igual ao segmento BA, né? Agora, se colocarmos um sentido em um segmento de reta, obteremos um vetor,
que é um segmento de reta orientado e pode ser utilizado para representar uma grandeza vetorial. Então, olha bem, matematicamente, o que eu faço? Uso um segmento de reta e uso uma seta. A seta é para orientação. Lembra que o tamanho do vetor, ele diz para você assim, o tamanho, né, o módulo e tal. Um mapa, por exemplo, o mapa não é vetorial, porque a distância ali do mapa não é vetorial. Por quê? Porque você tem lá a escala. Cada centímetro, por exemplo, são 10 quilômetros. Cada centímetro é 500 quilômetros. Só que não importa estar medindo para cima e para o lado. Se eu quiser um vetor, eu vou deslocar da cidade tal a cidade tal, aí eu tenho que pôr, além do segmento de reta, e aquele módulo que é a medida de cada centímetro na régua ali que vai valer, eu preciso de uma seta para dizer para que cidade vai. Saiu de uma e foi para outra. Vamos lá então? Ok? Então, é isso que vai me dar o vetor. Olha bem, a reta que serve de suporte, né, vai mostrar a direção. Então, direção está horizontal na reta. Se eu colocar o segmento sobre ela, o segmento também me dá um vetor horizontal. Mas e agora? Para a direita ou para a esquerda? Então, esse é o módulo, só o tamanho. Coloco uma setinha. No momento que eu coloco uma setinha, pronto. Eu disse que é horizontal e para a direita. Então, agora, o sentido é para a direita. Quer dizer, se um carro está se movendo sobre esse vetor, eu sei que ele se move na horizontal para a direita, aqui no meu desenho. Se tivesse posto a setinha para o outro lado, ele se movia para a esquerda. Então, aí eu estou sabendo direitinho o que está acontecendo com o móvel, apenas colocando uma setinha, tá? Então, representação das partes de um vetor. O tamanho, né? Isso aqui é em escala, geralmente, mas diz o valor. E a seta para orientar. Sem orientação não tem o vetor, fica escalar. Tá? Então o mapa é uma representação escalar, não é vetorial. Ok? Então, vetores. Já que nós estamos trabalhando vetores, sabendo o que é, essa ideia matemática de vetor, ela encaixou perfeitamente na física, para descrever o quê? As grandezas que necessitavam de uma orientação. Então, vetores não são palpáveis, né? Como objeto que se compra no mercado, eles só representam, ok? Bom, lembrando aí que nós temos um experimento do dia, olha aí, é o desafio da corda. Para você ter uma ideia de que vetor, o que você vai fazer? Você pega uma corda fina, né? Um barbante bem grosso, que suporta aí um recipiente de esses de refrigerante de 2 litros, praticamente, enche ele de água, quase enche, né? E aí você vai fazer o seguinte, pega um barbante fininho, pode ser um fininho e um grosso. O grosso para suportar esses 2 litros. Se os dois suportar, pode ser do mesmo tamanho também o barbante. Amarra, 2 pessoas vão segurar aí com 2, 3 metros de distância, amarra o recipiente de 2 litros ali e no meio, no centro mais ou menos da corda, tá? Do barbante. Aí você pega 2 barbantes, uma pessoa segura ali bem no meio, pega 2 barbantes, estica e a pessoa segura aqui os 2 barbantes juntos e a outra os 2 barbantes. Um barbante está amarrado no recipiente, né, de 2 litros, o outro não. E aí a pessoa que está ali no meio vai deixar soltar. Claro que com a ação da gravidade, aquele que tem amarrado os 2 litros, ele vai puxar e vai fazer um arco, né? Então, aí você tem a representação, a ideia, por exemplo, de que a força gravitacional, nós já falamos muito sobre ela, vai puxar esse recipiente para baixo. Então, qual é a direção da força? Vertical, no sentido do recipiente, e apontando para baixo, certo? Primeiro você fez as forças horizontal. Quando a ação da gravidade, quando solta, ela simplesmente vai puxar. Esse é um experimento, pode fazer em casa, o colega, com seu primo, a mãe, o pai, os irmãos, não tem problema nenhum, ok? Só para você ter uma ideia de que realmente o vetor está agindo, o vetor força vai agir ali, ok? Então vamos lá, continuar a nossa aula.
Como nós estamos falando de vetores, nós vamos somar eles, né? A seguir as principais operações que podem ser realizadas com vetores. Quais são as principais? Bom, as operações com vetores dependem da direção e do sentido entre eles. Para cada caso, não utilizar uma equação diferente, claro, né? Então, vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Se os vetores estão na mesma direção, tá? Tudo horizontal, tudo vertical, oblíqua, né? Então, nós temos uma certa ideia sobre isso, olha bem. Para realizar operações com vetores na mesma direção, nós vamos estabelecer um sentido como positivo e o outro como negativo, tá? Normalmente, olha bem, pessoal, normalmente é só nas nossas aulas aqui. Positivo vai ser o que aponta para a direita, tá? E negativo vai ser o vetor que aponta para a esquerda. Olha bem, quando está falando normalmente, a gente geralmente usa nos livros, apontou para a direita, ali põe positivo, para a esquerda, negativo. Isso é convenção, só o que nós estamos dizendo aqui nas nossas aulas. Mas se você disser que positivo é para a esquerda, não tem problema. Ou para a direita vai ser negativo. Isso não tem problema, que geralmente, nos exercícios, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Só geralmente, normalmente, tem nada a ver, tá bom? E aí estabelece isso aí por uma convenção, você não precisa preocupar. Você pode estabelecer para baixo positivo, para cima negativo. Geralmente os nossos gráficos, para cima é a parte positiva, para baixo é a parte negativa. Para a direita a parte positiva, para a esquerda a parte negativa. Os professores de matemática trabalham as equações com vocês, as funções horárias, como nós já representamos gráfico aí, sempre utilizando para a direita positivo, para a esquerda negativo. Mas pode usar o contrário, não tem problema nenhum. É porque a gente fala normalmente no dia a dia aqui nos nossos exercícios, tudo bem? Não é uma coisa fixa. Vamos lá então. Quem vai determinar que é positivo ou não é você. Você que vai dizer no seu exercício, tá? Os vetores A, B e C, usando essa questão que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Tem a mesma direção. Mas o vetor C, ele vai ter o sentido contrário. A e B tem os mesmos sentidos, mas o C não, tá? Então tá aí, ó, foi representado. Nesse caso, a gente percebe que A e B é positivo e o C é negativo. Tudo bem? Utilizando a convenção de sinais, nós falamos aí, acabei de falar para vocês, nós vamos somar esses três vetores. Ó, após convencionar o sinal, somamos algebricamente os seus módulos. Agora você vai usar o sinal na matemática, né? Nós temos um vetor A, B e C. Nós vamos obter um vetor D, tá? O D é o resultado, a soma. Você tem lá, um exemplo, você tem lá mais 5, mais 8 e menos 6. Um exemplo. Quero que você soma esses três números matematicamente. Então, se a gente tiver aqui A, B e C, eu vou ter A mais B menos C igual a D. É isso. Né? Então, se eu tiver 5 mais 8, né? 13 menos 6, então nós temos o quê? 7. Certo? Então, o D seria o quê? 7. Fácil, né? É a mesma coisa, tá? Aqui é matemática. Os vetores, eles também têm módulos, tá? A questão que você não pode é somar um vetor de velocidade 30 km por hora com outro vetor de 20 metros por segundo. Você tem que ter as mesmas unidades de medida, assim como na matemática, tem que ser x, x, y, y, z, z e assim por diante, tá? Então, o D, que é o resultante, é a soma. Como A e B nós determinamos que é positivo, o C vai ser negativo. Poderia ter dito que A e B é negativo, aí o C seria positivo, tá? Então, somando, o vetor A
Essa maneira de somar é uma maneira interessante. Sempre que você coloca um vetor, o outro vetor é colocado no final, aqui, ó, na setinha, bem no final. Se ele for para a direita também, mas vamos supor que ele era assim, ó. Aí você coloca também, tá? Não importa, sempre coloca no final. Tudo bem? Então, só que aqui todos são horizontais, né? Então o próximo, olha lá, o B, ó, ficou no final do A. Então, na verdade, já aumentou os dois vetores, se transformou num vetor maior. Só que o C é interessante, que o C é contrário. Todos são horizontais, tem que ficar na mesma linha. Só que o C está voltando, né? E aí, o resultado é do início do primeiro até o final do último. Nesse caso, voltou, o D vai ser aqui. Essa é a soma gráfica. Nós estamos somando graficamente, certo? Graficamente os vetores. Ok? Olha bem. Coloquei o vetor A, no final do A, coloco o B, no final do B eu coloco o C, só que o C está voltando. Olha lá. E aí, o meu D, início do A até o final do C, onde ele estiver. Pronto. Isso é uma soma gráfica. Então, pessoal, o que nós podemos fazer? Trocar os vetores, quando você faz essa soma, você já sabe que a direção do D, do início do A até o final do C, correto? Continua horizontal para a direita, o vetor resultante. Os números, tem que dar os números. Aqui não deu o exemplo, só deu graficamente. A velocidade de 30 km por hora, depois com mais 40, depois com menos 20. Aí você soma os dois, diminui do outro, vai ser o resultado. Tá bom? Só trocar por números agora a equação. Isso aqui foi feito graficamente. Vamos lá, então. O sinal de D indica o sentido do vetor resultante. Nesse caso, o D é positivo, né? Porque está no mesmo sentido de A e B, que também são positivos. Seu sentido será para a direita. Se fosse negativo, o sentido dele seria para a esquerda. Já que estabelecemos que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Lembre-se que isso não é fixo. Você pode trocar. Vamos ver uma resultante de vetores. Aqui foi colocado interessante que, ó, João e Maria estão juntos no centro de um campo de futebol. Está o centro do campo. Maria andou 40 metros para leste e 30 metros para o norte. Está aqui, ó. Leste, norte, oeste e sul, né? Aqui foi dado os pontos cardeais. Então, 40 metros leste para cá. E como ela andou depois para o norte, teve que virar 30 metros. Ok? Então, aqui está mostrando o percurso feito pela Maria dentro desse centro do campo de futebol. O João, ele deseja percorrer a menor distância para reencontrar com Maria. Os dois estão aqui, né? Os dois estão aqui e Maria fez esse percurso e chegou aqui. Mas o João quer o menor, ele não quer andar tudo aquilo, ele quer percorrer a menor distância. O João está preguiçoso, né? Quer andar menos. Bom, aí, na verdade, o João tem que fazer o quê? Qual é a menor distância entre dois pontos? Como encontra a menor distância entre dois pontos? Em linha reta, não tem distância menor do que a reta. Então, o João precisa sair em linha reta do ponto onde estava o centro do campo até onde a Maria chegou, certo? Aí ele vai ter a menor distância. Vamos lá, então? Ok? Olha bem, pronto. Então, o João precisa percorrer. Não é na diagonal, na oblíqua. Está no centro do campo, né? Você não sabe, como Maria andou aí, se o campo vai ser uma diagonal. Vai sair lá no escanteio do campo. Oblíqua. Inclinada, pode falar, mas não pode falar diagonal. Esse é o deslocamento de João, certo? A figura mostra o caminho de João para reencontrar Maria, o caminho que a Maria fez e o caminho que João fez para reencontrar, ok? Então, olha aí, ó. Maria foi, agora o João vai pelo caminho menor, né? Certo? Esse é o caminho feito. Se movimentaram, saíram de um ponto, foram até o outro ponto. Concluindo, então.
Nessa situação, podemos considerar que o deslocamento de Maria forma um conjunto de vetores. E o deslocamento de João representa o vetor soma, porque ele ligou o ponto inicial onde Maria estava ao ponto final onde Maria está agora. Como ele ligou em linha reta o ponto de início ao final dos dois vetores dados por Maria, feito pelo percurso de Maria, quer dizer que no final ele acabou fazendo o próprio vetor resultante. O vetor resultante de um conjunto de vetores, então, tá? Vetores perpendiculares entre si, no caso de João e Maria aí, fica bem fácil. Eles possuem um ângulo de 90 graus entre eles. E aí a resultante traça, forma um triângulo, né? Exemplo da situação de Maria e João. Tá aí, ó. 40 para leste, 30, aqui formou um ângulo de 90, por causa dos pontos cardeais são em 90 graus, tá? Então, nós podemos usar isso aí para fazer o nosso cálculo aqui, né? Para explicar que o vetor é perpendicular. Perpendicular, ângulo de 90, ortogonal, ângulo reto. Todas essas palavras. Ah, é um ângulo reto. Ângulo reto. Ângulo reto de um retângulo é o ângulo de 90. Ortogonal, essa palavra também. Já vão aprendendo que quando aparecer essas palavras, ângulo reto, ortogonal, perpendicular, é o ângulo de 90 graus. São palavras importantes para vocês estarem, não se confundindo aí. Tudo que falar isso aí é o ângulo de 90. Então tá aí, ó, o ângulo de 90, os vetores perpendiculares do ponto A até o ponto B, só mudamos de lado para mostrar que é a mesma coisa, tá? Pegando o exemplo, né? E do ponto B até um ponto C. E aí o vetor resultante vai de A até C, tá? Nós vamos fazer aqui o vetor DA, D1, D2 e D. Então, D é a soma de D1 mais D2, tá? A figura formada é do triângulo retângulo. Então, podemos usar a hipotenusa, né? Em que os vetores D1 e D2 são os catetos e D é a hipotenusa. Podemos calcular um modo de D através do teorema de Pitágoras. Já estudaram muito aí em matemática, tenho certeza que vocês conseguem aí fazer bem tranquilo, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Lembra? Lembra, claro que lembra. Ó, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos D1, no caso do exemplo de Maria, 40 metros, D2 é 30, e o deslocamento é o D. Então, D é a hipotenusa, D1 é um cateto, D2 é o outro cateto, tá? Bom, então, olha aí, só substituir os números agora. Essa é a relação pitagórica para resolver no seu teorema todos os vetores que são com ângulos de 90 graus, tá? Existe uma coisa que eu vou falar para vocês agora para ajudar muito aqui. Os números pitagóricos são 3, 4 e 5. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9 é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Todos os múltiplos de 3, 4 e 5, 3 e 4 vão dar múltiplo de 5. Como aqui multiplicou por 10, ó, 10 vezes 4 é 40, 10 vezes 3 é 30. A resposta é 10 vezes 5, certo? Qualquer número, se você multiplicar por 2, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, então 2 vezes 5 é 10. Olha a resposta aí, não precisa ficar fazendo cálculo. Nem ajuda muito, quanto menos tempo você perder. São números pitagóricos, todos múltiplos desses números na sequência. Tem que ter pelo menos 2 deles múltiplos, o mesmo número. 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4 é 24, 6 vezes 5 é 30. Pode resolver aí, vai dar os valores, tá bom? Sabe as respostas. Então vamos lá. Isso aqui é para te ajudar, você fazer bem rápido, não precisa de fazer. Mas eu vou fazer passo a passo, não tem problema nenhum. Nem todo mundo vai lembrar disso, vai saber como resolver, né? Então, olha bem, 40 e 30, né? Como é a soma, tanto vai por 30 e 40 também, tá, pessoal? 40 ao quadrado 1.600, 30 ao quadrado 900. 2.500, raiz quadrada de 2.500, nós temos aí 50. Não falei que 30 e 40 daria 50?
Não é que eu sou adivinho, não. É porque são números pitagóricos, tá? Então você pode muito bem trabalhar isso aí e usar direitinho os números pitagóricos. Ok? Qualquer número que você fizer vai dar esse valor, pessoal. Pode dar uma olhadinha aí, fica aí. Tranquilo? Posso fazer para vocês um aí para mostrar aí direitinho. Deixar aqui a parte aqui, ó. Igual eu falei, 40, né? 3, 4, 5 são os números, né? 3, 4 e 5. 5 é a hipotenusa. Sempre a hipotenusa é maior do que os outros dois catetos. Nunca é menor, tá? Desses valores. Se eu tivesse multiplicado por 2, tivesse 6, né? E um cateto 6 metros, 6 quilômetros, por exemplo, e o outro 8 quilômetros. Um exemplo de medida. Então, vou usar aqui, ó. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Eu falei que 6, 8, 2 vezes 5 seria 10, né? A resposta. Então, olha bem, D ao quadrado é igual a 36 mais 64 vai dar 100. Aí, qual que é a raiz quadrada de 100? D é igual a raiz quadrada de 100. D é igual a 10. Olha aí. Não tem jeito. Os números pitagóricos, eles são assim, você consegue fazer. Lembra, 3, 4 e 5, só que o maior é a hipotenusa, que é 5. Se for 4, 3 e 5, não tem problema, porque é uma soma. Não importa quem você coloca na soma, né? Vai dar a mesma coisa. Então, isso aí ajuda muito, tá? Lembre-se, pessoal, que ó, quando nós trabalhamos a questão do Enem, o tempo é importante. Se você começou a fazer os exercícios, as atividades, aquele que você souber fazer, faça rápido, o mais rápido que você puder. Vai sobrar tempo para você pensar naqueles exercícios, naquelas atividades, as questões que você tem mais dificuldade, tem que ler 2, 3 vezes. Eu sempre penso o seguinte, quando você vai fazer um concurso, você lê a primeira questão, soube, responde. Leu, soube, responde. Leu, tem dúvida, pula. E faz assim com a prova inteira até o final. Lá você tem muitas questões no Enem, não é só 2, 3, 4. Faz com todas as questões esse ritmo. Volta na segunda. Lê, entendeu mais ou menos? Lê de novo com cuidado e responde. Leu, não entendeu nada, pula, vai para a próxima. Aí você faz uma segunda repescagem. Numa terceira você demora um pouco mais. Porque se por acaso aquelas que você está lendo não está entendendo, se você leu não entendeu o que está ali, não tem jeito de você resolver, né? Aí lá no final, como o concurso não é só conhecimento, é habilidade de poder tirar a maior nota, a melhor nota, o que você faz no final? Aí você chuta, mas também já teve todos os tempos de fazer. Outra dica, toda vez que você lê um exercício, uma questão, resolver ela, com a cabeça tranquila no início, não mude mais, tá? Pode ser que uma outra lá te confunda, mas não mude mais. Geralmente, você acerta essa que você fez de maneira tranquila. Bom, vamos lá então para o nosso cenário aqui, mudar um pouquinho. Lembrando que nós estamos introduzindo vetores, por quê? A grandeza vetorial precisa da orientação, pessoal. Não é só o número, o valor, o tamanho dela. Ela precisa de orientar. Tá? Então, nós vamos estudar agora na dinâmica a força. Como? Por quê? No início, estudava a velocidade no... o carro tem velocidade média, não sei o quê, não importava de onde vinha, para onde ia, mas a causa do movimento é a força. A força é que provoca variação de velocidade, provocando variação de velocidade, aparece uma aceleração. Então, agora sim, nós temos que entender melhor o movimento. Já estudamos bem todo o movimento antes, agora vamos entender de maneira tranquila o que causa o movimento. Lembrando, então, que a nossa aula continua.